Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou dar um contexto para vocês aqui do que está acontecendo no mercado de criptomoedas, no mercado, na macroeconomia no geral e o que esperar para os próximos meses, né, do preço do Bitcoin, das criptomoedas, o que está acontecendo e por que eu estou tão otimista com o mercado, diferente de muitas pessoas do mercado aí que anda um pouco achando que entramos em um bear market, que vamos cair ladeira abaixo nos próximos meses, mas na minha visão eu acho que temos uma oportunidade muito boa de compra nesse momento e que podemos ver sim o mercado disparar e ter mais uma bull run, mais uma corrida dos touros aí até o final do ano que vem, tá? Vou apresentar para vocês a minha tese, para onde que eu estou olhando, o que que eu estou olhando nesse momento e o que aconteceu historicamente neste mesmo cenário anos atrás, tá? Então, primeiro ponto aqui, Bitcoin nesse momento 102.786 mil dólares e estamos testando a média de 50 semanal, tá? Essa média é uma média que depois que ela foi rompida aqui, né, nesse momento aqui, ela foi rompida, que a gente iniciou o bull market, né? A gente iniciou um movimento de alta de longo prazo. Então, vocês podem ver aqui que desde março de 2023 a gente começou uma tendência de alta de longo prazo, tá? Então, vocês podem ver que essa média, ela serviu como suporte várias vezes. Então, a gente tocou nela aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Então, a gente tocou aqui, a gente tocou aqui, a gente tocou aqui mais uma vez, né? E a gente tocou mais uma vez aqui, e neste exato momento estamos testando a média mais uma vez, tá? Então, historicamente, o que aconteceu, né? Essa média ela serviu como um suporte muito forte para o preço do Bitcoin, né? Isso é um momento decisivo para o preço do Bitcoin. Precisamos manter acima dessa média para a gente continuar a nossa tendência de alta de longo prazo, tá? Então, olha só, semana passada, né? A gente fechou a nossa semana acima da média, tá? Então, vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. O preço veio até aqui em 98 e fechou esse candle é uma semana, ele fechou acima dessa média, muito importante isso, tá? E aí abrimos mais um candle aqui, ele chegou a subir, nesse momento estamos mais uma vez fazendo um pavio para baixo, é importante que a gente feche acima dessa média aqui para a gente ter um cenário mais otimista de alta, tá? Mas vamos lá, o que eu estou olhando, tá? Nesse momento, por que eu acredito que podemos ter altas no preço do Bitcoin nas próximas semanas, tá? Primeiro ponto aqui é o corte de juros, tá? Já tenho falado para vocês sobre o corte de juros, que isso é muito importante quando a gente fala de macroeconomia. Então, estamos aqui com 67% de chance de corte de juros na próxima reunião, né? Quando que vai ser a próxima reunião? Daqui 28 dias, tá? Daqui 28 dias teremos a próxima reunião do Fed, onde possivelmente teremos mais um corte de juros, tá? E o outro ponto é exatamente esse aqui, tá, cara? Vamos lá, presta atenção, fica aqui comigo para vocês entenderem o que está acontecendo e por que o Fed vai jogar o preço do Bitcoin para as alturas, na minha opinião. Então vamos lá. Eu quero voltar no tempo aqui com vocês, né? Dar um passo atrás para vocês entenderem o que aconteceu no começo da pandemia, tá? Isso aqui é basicamente a quantidade de dinheiro que o Fed colocou no mercado, na economia global. Tá? Então, o que aconteceu no começo da pandemia? A gente teve o lockdown e aí a gente precisou, o Fed, o Banco Central, precisou imprimir dinheiro para que não tivesse um colapso financeiro global, né? Então, vocês podem ver aqui que tínhamos aqui no balanço cerca de 4 trilhões, né, de dólares aqui, e de janeiro de 2020 aqui até 2021, né? Vamos ver aqui, final de 2021, 2022, né? Esse período aqui, a gente teve explosão de liquidez. É basicamente isso. O Fed explodiu a liquidez global nesse período. Isso foi um aumento de liquidez nunca visto na história, tá? Do mercado financeiro, da economia. Então, olha a explosão de liquidez que a gente teve de 2020 para cá. Ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Tá? E daí para cá, então, dali de 2022 para cá, o Fed começou a enxugar a liquidez, onde a gente deu início ao QT, o Quantitative Tightening. Ou seja, o Fed, o Banco Central Americano, começou a enxugar esse dinheiro que estava na economia, começou a drenar esse dinheiro, tirar esse dinheiro para controlar a inflação.
Então a gente pode ver que a gente teve uma queda muito forte aqui, por um momento uma impressão novamente, mas vocês podem ver que a gente teve uma queda muito forte aqui na liquidez, ou seja, o Fed enxugando liquidez. E na última reunião, o presidente do Banco Central disse que a partir de 1º de dezembro ele dará o fim ao QT, ou seja, ele vai parar de enxugar essa liquidez. Igual aconteceu aqui, ó. Ele vai parar de enxugar essa liquidez e possivelmente podemos dar início ao QE. O banco vai começar a injetar liquidez na economia. Então a gente pode ver um movimento de aumento de liquidez no final desse ano para o início do ano que vem. E olha só, vamos pegar esse período aqui de janeiro de 2020 até 2022, final de 2021 para 2022, e vamos ver o que aconteceu com o preço do Bitcoin neste mesmo período aqui, tá? Então vou pegar o preço do Bitcoin aqui, vou remover essas figurinhas aqui que eu coloquei e vou remover essa média para a gente conseguir ver de forma mais clara, tá? Então olha só o que aconteceu nesse período de 2020, tá? Olha só, 2020, que aqui foi o início da pandemia, onde a gente teve o crash, né? Essa queda aqui foi o crash da pandemia, onde deu início à pandemia, e a partir daí começou a expansão monetária, a injeção de liquidez até 2021. Olha só o que aconteceu com o preço do Bitcoin. A gente saiu aqui e foi bater a alta histórica, Bitcoin subiu de $3.000, $3.800 e foi bater $69.000 de 2020 até 2021. Foi uma alta de 1.681% no preço do Bitcoin. Não estou dizendo que a gente vai repetir o mesmo movimento. Não estou dizendo que teremos a mesma valorização. O que eu quero mostrar para você é que quando a gente tem mais dinheiro, quando a gente tem mais liquidez no mercado, ativos como Bitcoin, ações, mercado de ações tendem a se valorizar e a se beneficiar dessa liquidez. O que você precisa fazer? Você precisa comprar ativos e guardar. É basicamente isso. Então, para que você não sofra com essa inflação, para que o seu dinheiro não seja deteriorado, você precisa comprar ouro, comprar Bitcoin e guardar de forma correta. Tá? E neste exato momento a gente viu uma pernada gigantesca aqui no preço do Bitcoin, coincidindo justamente com um quantitative tightening, ou seja, mesmo enxugando a liquidez, o Bitcoin subiu de preço. Ou seja, na minha visão, na minha tese, podemos ter mais um rally de alta muito forte, tá? E 150k, cara, é logo ali, tá? 40%, 46% seria a média da expansão depois de uma correção como essa, tá? Então, se vocês podem ver, a última vez que a gente tocou na média, a gente subiu 62%. Da última vez que a gente tocou a média, a gente subiu 120%. Quando a gente tocou a média aqui atrás, a gente subiu 197%. Então, olha o que aconteceu com o preço do Bitcoin, exatamente nessas regiões de preço e, historicamente, quando tem uma expansão monetária. Na minha visão, ainda temos oportunidade de comprar Bitcoin barato, podemos ver o Bitcoin subindo aqui até os $150.000 até o ano que vem. Essa é a minha tese. É para isso que eu estou olhando. Podemos cair mais do preço que a gente está, de 102? Podemos. Não duvido que podemos cair mais. Mas, no médio e longo prazo, olhando para o longo prazo, para o final desse ano, para o início do ano que vem, até o final do ano que vem, podemos ver o Bitcoin atingir $150.000 ou mais. Tá? Essa é a minha visão. Ah, mas entramos em bear market. Ah, mas o Bitcoin vai corrigir 70%. Ah, vamos bater $60.000. Cara, cada um tem sua tese. Não temos bola de cristal, não tem como a gente adivinhar o futuro, é impossível. O que a gente pode fazer é olhar o que aconteceu no passado, dado as circunstâncias que temos atualmente da macroeconomia, do preço, da demanda, do aumento da demanda dos ETFs e projetar um possível alvo. E na minha visão, estamos num cenário extremamente otimista para o Bitcoin subir e bater $150.000 nos próximos meses, no próximo ano. Isso, na minha visão, é totalmente possível, dado que temos o fim do QT,
dado que o Trump já disse que vai começar a criar estímulos. Na última semana, acho que foi essa semana, ele mesmo falou que vai começar a dar um estímulo de $2.000 para cada americano devido ao tarifaço, o que eles arrecadaram de tarifa. Então, é mais um indício de injeção de liquidez. E temos o Fed abaixando a taxa de juros e dando início ao QE. Então, temos todas as variáveis favoráveis a uma alta do Bitcoin. Então, na minha visão, quem não comprar Bitcoin nesse momento, nessas regiões de preço, pode se arrepender amargamente no futuro. E com isso, podemos ver também as altcoins disparar de preço, porque todos sabem que o Bitcoin é o manda-chuva, o Bitcoin é quem decide para onde o mercado vai andar. E se o Bitcoin sobe, a probabilidade de que as altcoins subam junto aumenta. Então, na minha visão, é isso, tá? Estamos em uma região crítica, decisiva, mas temos variáveis e catalisadores favoráveis para alta. É alta garantida? Não, porque isso é apenas uma tese, é apenas a minha visão, é apenas o que eu estou olhando. É possível que isso aconteça, não estou falando que isso vai acontecer de fato. Então você precisa tomar sua própria decisão. E aí eu sempre falo, esse vídeo não é uma indicação de compra ou venda de ativos. Faça você sua própria análise, tome a sua própria decisão. Hoje eu fiz um aporte, comprei mais bitcoins hoje e estou olhando no médio e longo prazo para isso, tá? Então, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, a sua visão, se você acha que estamos em bear market, se você acha que ainda vamos ter altas no mercado, ou se já era para o Bitcoin, vamos entrar em bear market. E se entrarmos em bear market, será também uma oportunidade para a gente acumular Bitcoins, acumular satoshis mais barato, né? Então, devido à demanda institucional muito grande por esse ativo, a nossa oportunidade de comprar é agora e quem sabe em poucos anos, né, o Bitcoin esteja acima de $200 mil, $300 mil e quem sabe, né, $500 mil, $1 milhão. A questão é, em quanto tempo isso vai acontecer, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Fiquem de olho, tá? É para isso que eu estou olhando. É esse movimento que eu acredito que pode acontecer do Bitcoin realmente ir buscar patamares mais altos. 45% de onde o Bitcoin está, dado esses cenários, é totalmente plausível. Quem sabe pode chegar até mais, né? Na minha visão, pode chegar até mais que isso. Mas é isso que eu estou olhando. Bruno, o que precisa acontecer para que você de fato decrete que estamos em bear market? Na minha visão, para a gente de fato entrar em um bear market, o Bitcoin precisa fazer um movimento de romper a média, retestar a média e aí sim começar a cair. Se o Bitcoin fizer esse movimento, na minha visão, podemos estar entrando em um bear market. Um movimento parecido com esse aqui, tá, pessoal? Ó, então vocês podem ver, ó, um movimento parecido com esse daqui, ó. Então, se o Bitcoin romper a média, retestar a média e voltar a cair, na minha visão, bear market, tá? Se isso não se concretizar, se a gente não tiver essa configuração, para mim é alta, continuamos em tendência de alta macro, tendência de alta de longo prazo. Então, se você está se assustando, se você está aí com medo do mercado, é porque você está olhando para o curto prazo, tá? Você está de olho no curto prazo. Olhe para o longo prazo, tá? Olhe sempre para o longo prazo. Na minha visão, ainda estamos em bull market e podemos buscar patamares mais altos, tá? Na minha visão. Posso estar errado? Posso estar errado. Por isso, eu digo, faça a sua própria análise, tome a sua própria decisão, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa nos comentários a sua dúvida, a sua opinião. Eu quero saber para onde vocês estão olhando, o que vocês acham que está acontecendo no mercado, se você está acumulando mais, se você está vendendo. Coloque aqui para mim, para eu saber qual que são as criptos que você tem em carteira agora, né? Quais são as altcoins ou se você só tem Bitcoin. Me conta aqui, eu quero saber como está a sua carteira nesse momento e a gente vai bater um papo. Então, fica à vontade aí na seção dos comentários, tá? Então, era isso. Um grande abraço. Até a próxima. Bons lucros e sejam bem-vindos ao futuro.